Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu vou falar um pouquinho de uma história que aconteceu comigo há 21 anos atrás, né? Eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, estava no meu primeiro estágio, né? Aquela vida difícil de todo mundo estar começando na faculdade. E aí eu fui almoçar com um amigo e o pai dele, né? E esse meu amigo, ele tinha uma boa condição de vida, tem até hoje, né? O pai dele era um empresário e é até hoje muito bem sucedido. É um cara, inclusive, que eu tenho muita admiração e respeito pelas conquistas que ele teve, né? Eu sempre procurava aprender algumas coisas legais com ele. Bom, na conversa no almoço, teve uma hora que ele disse assim: olha, você está começando sua vida profissional agora, vai começar a comprar suas coisas, aprenda uma coisa. Só compre um carro quando você tiver dinheiro para comprar dois. Aí eu olhei aquilo dali e eu disse: caramba, cara. Eu fiquei assim triste quando ele falou isso, sabe? Porque eu achei até um tanto quanto arrogante assim dele na época, porque assim eu digo, poxa, pra esse cara é fácil ele falar isso, né? Porque ele tinha 4 carros em casa, um empresário bem sucedido, né? Eu digo, não, cara, essa não é a realidade da população brasileira. A população brasileira compra carro financiado, né? Não tem outro jeito de comprar carro, não existe isso. E aí tá, naquela época a minha casa tinha um carrinho popular de 6 anos de idade, já bem rodado, né? Que dava um certo gasto já com manutenção e a gente vivia atrasando IPVA e outros documentos. De vez por outro levava multa por conta disso, então era um negócio bem complicado. E aí eu digo, não, esse daí não vou nem levar em consideração em respeito à pessoa que eu tinha, né? Tá. E o tempo passou. Né, o tempo passou e tal. Quando eu cheguei nos meus 26 anos, quer dizer, 8 anos depois dessa história, eu comecei a estudar finanças pessoais. E aí comecei a estudar, tinha na época um carro 0 km, que eu comprei à vista, né? Perdão, carro 0 km que eu comprei financiado em 60 meses, 5 anos. Se eu vendesse o carro naquela época, eu não pagava a dívida dele, né? Maravilha. E aí eu comecei a estudar finanças e disse, não, vou antecipar o pagamento desse carro para quitar as dívidas, né? Primeira coisa que a gente aprende é quitar dívidas. Quitei o carro em 30 meses, né? Deu metade do tempo e comecei a juntar dinheiro e disse, eu nunca mais pago juro para banco para comprar carro. Nem que eu fique 10 anos com esse carro, mas eu não vou comprar carro mais financiado. E assim eu fui fazendo. 5 anos se passaram e eu consegui comprar meu primeiro carro à vista. E além disso, lá estava eu comprando um carro, tendo dinheiro para comprar dois. Né? Um cara que 5 anos antes tinha uma dívida, que o bem da dívida não pagava a dívida, estava agora comprando um bem renovado, né? E com dinheiro para comprar dois. Como é que eu consegui isso? Organizando minhas finanças, gente. Diminuindo o meu padrão de vida, né? Diminuindo no sentido de não passar dificuldade, tá, gente? Não é isso, não. É gastando abaixo do que eu posso pagar, tá? Vivendo, mas vivendo abaixo do meu salário para poder fazer uma reserva, para poder ter investimento, né? E quando eu fui comprar esse carro, eu me lembro que eu cheguei a pensar em comprar um carrão, né? Porque, poxa, se eu tinha dinheiro para comprar dois, por que eu não compro logo um carro bacana, né? Eu sempre quis comprar um carro bacana e tal. Chegou a minha vez, né? E aí eu me lembrei da história desse pai desse meu amigo. Ele disse, só compre um carro quando você tiver dinheiro para comprar dois. E eu acabei comprando o carro que eu podia para comprar um, né? Tendo outro dinheiro guardado. Era um carro, não era popular, mas era bem no início ali das categorias de entrada, né? E isso, pessoal, me serviu para o resto da minha vida, né? Até hoje, vamos colocar assim. Eu tenho isso comigo, sabe? Assim, eu só compro uma coisa quando eu tenho dinheiro para comprar outra. Só compro um celular se eu puder comprar dois. Só compro dois se eu puder comprar quatro. Né? Aqui em casa a gente tem o mesmo celular e a minha esposa e a gente sempre troca junto, né? E eu compro os dois juntos, à vista. Mas o dinheiro que dá para comprar 4, só que eu não compro, porque é sinal de que a gente está fazendo a reserva legal, né? E então o que acontece? Isso ensina a você o seguinte: primeiro, organize suas finanças,
viva abaixo do que você ganha, para que você tenha uma folga financeira, uma tranquilidade, pessoal. É uma tranquilidade que o dinheiro não paga, sabe? Existe uma outra tranquilidade em cima disso tudo. É o seguinte: quando você tem um bem que você comprou com muito suor, com muito sacrifício, pagando inúmeras parcelas, né? Sacrificando o seu salário por conta disso, você coloca aquele bem num local de importância muito grande na sua vida. E se acontece alguma coisa com aquele bem, você se desespera. Então, assim, quantas pessoas a gente não vê às vezes brigando por um celular, né? Porque compra um celular de 2, 3 mil reais que não pode pagar, tá pagando em 18 vezes, e aí aquele celular é o bem mais caro que a pessoa tem. Quando chega um assaltante, infelizmente no nosso país, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Não vou entrar nesse mérito, mas assim, caso aconteça um assalto, a pessoa às vezes quer reagir e aí põe a própria vida em risco. Carro da mesma forma, né? Se chega um cara com a arma e tal, e aí você, ou então bate o carro, a pessoa se desespera, briga com o outro no trânsito porque arranhou o carro e tal, porque é tudo que ele tem na vida. Sabe? A gente tem outras coisas mais importantes na vida. A gente tem nossa família, nossos amigos, nossos familiares, nossos cônjuges. Essas são as coisas importantes na vida. Os bens, eles servem para nos servir e não a gente para servir a eles, tá? Então pense sempre nisso. Se você não pode comprar, não compre. Junte dinheiro, pare de pagar juros e passe a ganhar juros investindo seu dinheiro. Você vai ver como a sua vida financeira vai mudar completamente e a sua relação com os bens materiais também vai mudar. E aí vai fazer muito mais sentido você viver uma vida dentro do seu padrão do que você viver uma vida fora do seu padrão, devendo dinheiro para poder mostrar às vezes para outras pessoas que você tem algo que você não pode pagar. Tá bom? Bom, espero que fique essa mensagem para vocês. Eu sei que muita gente pode achar uma mensagem a priori assim meio, né? Esse cara não é por aí, isso não existe e tal. Mas não é verdade, eu passei por isso, tá? Quem gostou, curte, compartilhe, salva aqui no Instagram ou no YouTube, comenta, tá? O comentário de vocês é muito importante para que a gente saiba se o conteúdo tá legal e deixe sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Isso aí, pessoal. Até mais!